Fala, gente! Bastidores exclusivos do vestiário do Corinthians em Belém, após mais uma derrota vexatória na temporada 2023, 2-0 para o Remo, o Timão perdeu. Existiu cobrança no vestiário? Há atletas até acima do peso? O que aconteceu lá em Belém, eu vou te contar com exclusividade aqui no canal Café do Setorista. Informação sempre na temperatura certa e com exclusividade muitas vezes. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista de 18 anos e criei esse canal para trazer muitas informações de mercado da bola, bastidores, principalmente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Escola de Idiomas Casa Branca, hein? Tradicionalíssima em Santos, hein? Há mais de 35 anos, a escola mais tradicional de Santos e a melhor escola de idiomas para você aprender inglês. Faça inglês na Casa Branca, meu amigo. Não é? 35 anos é uma grande história. Enfim, tem muita moral a Casa Branca. Quem é da região sabe disso. É uma escola realmente de sucesso, tá? E que você pode fazer inglês, porque as matrículas estão abertas agora. Esse mês de abril tem matrículas abertas para quem é iniciante também, enfim, para você que é avançado, quer fazer um curso mais avançado de inglês, mas matrículas abertas já para iniciantes agora em abril. Aproveita, já pega desde o início, faça inglês na Casa Branca, tá? Ó, crianças acima de 6 anos também pode fazer, sabia? Tem, meu amigo, aulas 1 ou 2 vezes por semana. A Casa Branca é sensacional, tá? Vou deixar aqui para vocês, ó, o número do WhatsApp e o link. Aí você já entra, já vai direto para o WhatsApp da Casa Branca. Você que é da região, mas o que tem de corintiano que está assistindo esse vídeo, que mora em Santos, São Vicente, Praia Grande, enfim, eu mesmo sou muitas vezes andando pelo litoral, o pessoal me para. A torcida do Corinthians é a maior do Brasil em todo lugar. Então, ó, faça inglês na Casa Branca, tá bom? O DDD é 13 98 145 0895. O link está aqui na descrição para você fazer inglês na melhor escola de inglês de Santos, da Baixada Santista, Casa Branca, há mais de 35 anos em Santos, tá bom? Faça inglês de uma forma simples, objetiva, tá bom? E você, num lugar aconchegante, é a Casa Branca, amigo. Link aqui na descrição, tá certo? Vamos deixar o likezão também, que vocês fortalecem muito o canal Café do Setorista. E para continuarmos, né, sempre trazendo aquela informação na temperatura certa, com exclusividade para vocês. O Corinthians perdeu por 2-0 nesta quarta-feira lá em Belém do Pará, né, um jogo em que o Corinthians foi atropelado por um time de Série C. O Corinthians não viu a cor da bola, essa é a verdade, não viu a cor da bola. O Remo acabou com a partida, meteu bola na trave, o Cássio fez defesas, poderia... 2-0 saiu barato, essa é a verdade, porque o Remo dominou toda a partida. Alguns jogadores do Remo até se destacaram. Eu conversando com fontes, né, no Corinthians ontem, eles me falaram o seguinte, que eu já estava até me empolgando com o camisa 8 lá, o Pablo Roberto, joga muita bola, né? Parece que era um craque em campo, parecia um Falcão em campo. Mas me falaram um negócio que é verdade, com esse meio campo lento do Corinthians, qualquer um joga. Qualquer um joga. É um time muito mal treinado, mal montado, mal montado pela diretoria, mal treinado pelo Fernando Lázaro. Ontem eu falei muito sobre isso, né? Mas eu quero falar hoje nesse vídeo sobre os bastidores do vestiário do Corinthians em Belém, o que aconteceu após, né, a partida entre Corinthians e Remo. Houve alguma cobrança no vestiário? Né? Como que foi o vestiário do Corinthians? Foi quente ou foi aquele clima gostoso, hein? Vamos lá. Eu apurei que não houve cobrança nenhuma, tá? O Alessandro era o único responsável da diretoria ontem lá em Belém. Não houve nenhum tipo de cobrança, tá? Eu não estou falando que cobrança, levantar a voz, esse tipo de coisa, mas nem isso. Além de não ter essa cobrança de levantar a voz, que não é o perfil do gerente de futebol do Corinthians, também não houve nenhuma cobrança num papo também. Eles saíram muito confiantes que vão reverter o resultado na Neoquímica Arena.
acreditam muito que o trabalho está em evolução, que está no início ainda, está em plena evolução. O resultado contra o Liverpool por 3-0 é o grande argumento deles, que o Corinthians construiu um grande resultado fora de casa numa estreia de Copa Libertadores da América. Então, no Corinthians, a cobrança foi zero no vestiário, tá? O presidente Duílio Monteiro Alves não estava lá, o gerente de futebol Alessandro não cobrou ninguém. O que eu apurei é que alguns atletas mais experientes criticaram, reclamaram do time, tá? Alguns. Mas em relação a Fernando Lázaro, cobrança zero. Ele não cobrou os jogadores, enfim, não saiu ali com aquela cobrança firme, porque perder por 2-0 para o Remo não é normal, desculpe. Se o Corinthians começar a normalizar tudo e achar que é de fora, todo mundo de fora que é louco, que não presta, que arruma tumulto, né? O Corinthians que ficou marcado aí pelo o time que luta contra as fake news, contra o ódio, né? O Duílio ficou muito preocupado com isso na sua gestão. Enfim, mas em relação ao futebol, então, toda vez que há uma cobrança, não, isso é fake, não, isso é exagero, não, isso é. Enfim, agora normalizou tudo. Então, você ser eliminado para o Ituano, não teve cobrança no vestiário. Não teve, tá? Não teve cobrança. Teve gente lá dentro que esperou cobrança. Tinha jogador que estava esperando cobrança, mas não teve cobrança, tá? Era um momento ali. Eu tenho fontes entre os jogadores. Era para chegar no vestiário e no primeiro tempo contra o Ituano, enfim, mas a gente já está em Belém já. Um outro vexame, que eu acho que ainda maior, né? O Remo é um time de Série C, né? De Série C, o Ituano ainda disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, que também é um vexame, claro que é. Só que ontem foi mais uma vez um novo vexame, o Corinthians não viu a cor da bola e a cobrança do Lázaro com o elenco é zero, sério, é zero. Isso ia ser muito questionado, realmente ia acontecer, não ia ter como ele fugir disso, de ser cobrado nesse sentido, né, de ter falta de autoridade, porque ele é um jovem treinador que ainda nem se formou ainda treinador, um baita analista de desempenho. Ontem eu falei, tanto escrevi na minha coluna no UOL, como falei aqui no canal, que está tudo fora do lugar no Corinthians, inclusive o técnico, porque a diretoria pega um cara que é excelente para você ter do lado e coloca ele de treinador. E agora, o que vai fazer se não der certo? Ele volta a ser auxiliar, ele volta a ser analista de desempenho, a chefiar o departamento, ou não, segue sua carreira como técnico, né? Será que não errar o time mais uma vez? Enfim, e não há cobrança, né? Não há cobrança, como não houve ontem no vestiário do Corinthians. E tem mais, hein? E tem mais. Cobranças que existiram somente externas, tá? Somente externas. Há muita reclamação que não há cobrança para os jogadores mais experientes, e sim para os jogadores, somente para os jogadores mais jovens, tá? Isso eu conversei com alguns empresários, né, de atletas que eu converso, tem realmente essa desconfiança no Corinthians de que não há cobrança para os jogadores mais experientes, e assim vive o Corinthians. Vai sendo eliminado e tudo vai sendo normalizado, e os jogadores não são cobrados, o time muito acima da idade, muitos jogadores ontem andando em campo, vários jogadores ontem andando em campo, tá? Enfim, o Corinthians tem que tomar cuidado, porque senão a coisa pode piorar na temporada. A reclamação, inclusive, da preparação física, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque os jogadores mais experientes precisam ser cobrados, porque também há desconfiança que tem atletas entrando acima do peso em campo. Então o Corinthians realmente tem que colocar a cabeça no lugar, a diretoria tem que parar de achar que é dona do clube, tá? E fazer o bem para o clube, o bem para o torcedor. O torcedor é o dono do Corinthians, a torcida do Corinthians é que manda no clube, tá? Essa é a verdade. Então o Corinthians precisa colocar a cabeça no lugar, porque vem um Campeonato Brasileiro difícil pela frente, muito difícil. A Copa do Brasil, apesar deles estarem tão confiantes assim, eu acho que o Corinthians tem tudo para virar. Eu já vi várias viradas, inclusive na Copa do Brasil, como torcedor estive na arquibancada, mas tem que tomar cuidado, porque se entrar com essa soberba de achar que está tudo bem, que o trabalho está em evolução,
pode ser surpreendido na Neoquímica Arena e sofrer uma eliminação vexatória também na Copa do Brasil, como já foi na Copa Libertadores da América. E aí tem Libertadores, tem Brasileiro, a situação do Corinthians realmente preocupa para a sequência da temporada, tá certo, gente? E a gente falou muita coisa ontem em relação ao time, montado no 4-1-4-1 no primeiro tempo, no 4-4-2 com duas linhas de 4, dois atacantes no segundo tempo, o fato dele ter tirado o Pedro, o melhor jogador do time na primeira etapa, na minha opinião, ter mantido o Paulinho, enfim, colocado vários jogadores de posição errônea, enfim, isso a gente já bateu muito, a gente bateu muito nessa tecla ontem no pós-jogo, tá certo? Eu volto com um blend de informações mais tarde e volto também com o nosso querido Café da Fiel, tá certo? Às 18h15, tá? Às 18h15, o Café da Fiel, para a gente falar muito mais dos bastidores do Corinthians. Vai ferver, porque eu não paro de receber contato de fontes com reclamações de tudo que está acontecendo no Corinthians. Chegou a hora de mudar as coisas, hein? Chegou a hora de o Corinthians tomar uma atitude, ir ao mercado. Enfim, a coisa não anda nada boa, tá bom? Me segue lá no Quai Vídeos Curtos a todo momento, no meu novo canal de entrevistas, tá? E vamos embora continuar falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Um forte abraço, até o próximo vídeo, ó. Deixa o likezão aí, não esquece, por gentileza. Importantíssimo o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, mas importantíssimo, tá? Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café, valeu.